Em uma simples noite de sexta-feira, 2 universitários aceitaram um convite que parecia inofensivo. Horas depois estavam presos em uma casa comum, vivendo um pesadelo que duraria quase 40 horas. Esta não é uma história de escolha errada. É uma história de erro fatal, sobrevivência e um detalhe que mudou tudo no último momento. Fique até o final para entender como eles escaparam vivos. Naquela sexta-feira de dezembro, nada parecia fora do lugar. Para Nicholas Collias, a vida seguia o roteiro que ele sempre imaginou, desde a adolescência nos subúrbios de Chicago. Filho de uma família unida criado em um ambiente estável, ele cresceu cercado por disciplina, apoio e expectativas claras. O esporte sempre foi o centro de tudo, especialmente o futebol americano, que se tornou mais do que um sonho, virou propósito. Ser o primeiro da família a ingressar na faculdade carregava um peso, mas também um orgulho silencioso que ele fazia questão de honrar todos os dias. Na Universidade de Rochester, Nicholas havia encontrado seu espaço. O campus pequeno, o time de futebol próximo como uma família e a rotina intensa de treinos e estudos moldavam seus dias. Fora do campo havia outra faceta que poucos conheciam: a música. Pianista clássico, Nicholas transitava entre mundos distintos, mas igualmente exigentes. Ele estava no último ano da faculdade e o futuro parecia finalmente ao alcance das mãos. Naquele 4 de dezembro, o dia começou como qualquer outro. A semana havia sido longa e a sexta-feira carregava a promessa de descanso e descontração. Nicholas estava com seu amigo, colega de time e irmão de fraternidade, Annie O'Keefe. Os dois dividiam não apenas o esporte, mas a confiança construída ao longo do tempo. Em um momento banal, Annie recebeu uma mensagem pelas redes sociais. 2 jovens queriam encontrá-los naquela noite. Nada incomum para universitários em uma sexta-feira. Sem pressa, sem desconfiança, eles aceitaram. Uma foto rápida enviada, algumas mensagens trocadas. E o encontro foi combinado. As garotas chegaram ao estacionamento do prédio onde Nicholas morava. Conversa breve, sorrisos, aparência tranquila. Elas sugeriram não entrar no apartamento e propuseram ir até a casa delas. Parecia tudo normal. O carro era bom, o comportamento normal e o clima era leve. Nicholas e Annie entraram no veículo acreditando que estavam apenas prolongando uma noite comum. O trajeto começou a incomodar Nicholas quando percebeu que o entorno mudava. As ruas ficaram mais escuras, menos cuidadas. Ainda assim, não houve tempo para questionamentos. O carro parou diante de uma casa em Harbor Street. Do lado de fora, nada chamava atenção. Uma casa comum silenciosa e uma rua tranquila. Nicholas entrou acreditando que, no máximo, aquela noite seria esquecível. Ele não sabia que estava cruzando uma linha invisível sem volta. Assim que se sentou na sala, tudo se transformou. As luzes se apagaram repentinamente. Em segundos, homens surgiram de vários pontos da casa. Usavam máscaras, gritavam, avançavam. O ambiente se encheu de caos. Nicholas reagiu por instinto. Tentou correr, tentou sair. O movimento durou pouco. O impacto o fez cair. Ele sentiu a perna falhar, o corpo perder controle. O choque, a dor e a confusão se misturaram enquanto ele era dominado. Annie também foi rendido. Ambos foram contidos, imobilizados, cercados por homens armados. A realidade se impôs de forma brutal. Aquilo não era um assalto comum. Não era um erro. Era algo planejado. Nicholas tentou compreender o que estava acontecendo, mas tudo avançava rápido demais. Ele havia sido ferido e mal conseguia se manter em pé. A cada tentativa de reação, a situação se agravava. Os 2 foram amarrados e levados para dentro da casa. O tempo começou a perder sentido. Nicholas sentia o corpo falhar, a mente oscilar entre lucidez e confusão. Não havia negociação real, apenas controle. O que começou como uma noite social se transformou em um cativeiro que se estenderia por quase 40 horas. Durante esse período, ficou claro que os sequestradores agiam de forma organizada. Havia divisão de tarefas, revezamento, decisões coordenadas. Não era improviso. Eles tomaram pertences, celulares, cartões, documentos. Nicholas foi mantido isolado em determinados momentos, ferido sem atendimento adequado. Em outros, era forçado a se mover, a responder, a suportar situações que deixaram marcas profundas, físicas e emocionais. O objetivo principal se revelou aos poucos: dinheiro. Os sequestradores queriam acesso às contas bancárias, limites ampliados, transferências. Nicholas foi coagido a fazer ligações, a seguir instruções sob ameaça constante. Mesmo assim, havia obstáculos que os criminosos não previram. As restrições bancárias de fim de semana atrasavam o acesso aos valores que buscavam. Esse atraso, sem que Nicholas soubesse, acabaria sendo decisivo. Enquanto isso, fora daquela casa, algo começava a se mover. O desaparecimento de Nicholas e Annie não passou despercebido. Amigos, colegas de equipe e familiares estranharam o silêncio. Os celulares desligados, a ausência nas redes sociais, o sumiço completo em uma noite comum levantaram alertas. A Universidade de Rochester foi acionada,
e a polícia iniciou uma investigação que rapidamente apontou para algo grave. As autoridades começaram a reconstruir os últimos passos dos dois estudantes. As mensagens, os contatos, as redes sociais, as duas jovens foram identificadas. Samantha Hughes e Lee Giuliani passaram a ser procuradas. Inicialmente cooperaram um pouco, deram informações vagas, evitaram detalhes, mas uma frase dita por elas chamou a atenção dos investigadores. A garantia de que os jovens não seriam machucados. Aquilo não era algo que alguém diria sem saber exatamente o que estava acontecendo. A polícia intensificou as buscas. Endereços surgiram, pistas se cruzaram, oficiais passaram a monitorar locais suspeitos. O tempo corria contra Nicholas e Annie, que permaneciam sob vigilância constante, raramente sozinhos, sempre ameaçados. Nicholas, ferido e exausto, lutava para manter a mente ativa. Pensava nos pais, na família, na vida que ainda queria viver. Essa lembrança se tornou âncora. Ele decidiu internamente que faria tudo o que fosse necessário para sobreviver. Na manhã de domingo, a tensão aumentou. Os sequestradores demonstravam impaciência. Acusações surgiram. Ameaças se tornaram mais diretas. O ambiente ficou ainda mais instável. Nicholas percebeu que a situação havia chegado a um ponto crítico. Ele sentiu que algo definitivo estava próximo para o bem ou para o mal. Sem que eles soubessem, a polícia havia tomado uma decisão. Um dos endereços indicados pelas investigadas seria alvo de uma operação da SWAT. Era um risco calculado. Se errassem, poderiam perder tempo precioso. Se acertassem, poderiam salvar 2 vidas. Na noite de domingo, a equipe se posicionou diante da casa em Harbor Street. O local estava silencioso. A entrada foi preparada. Quando a operação começou, tudo aconteceu em segundos. Explosões controladas, entrada rápida, abordagem direta. Dentro da casa, suspeitos foram detidos. A equipe avançou cômodo por cômodo até encontrar uma porta fechada. Ao abri-la, os agentes encontraram Nicholas e Annie sentados no chão, ainda com marcas visíveis do que haviam enfrentado. Eles estavam vivos. O resgate havia chegado a tempo. Nicholas foi retirado da casa e levado imediatamente ao hospital. Seu estado exigiu cuidados intensivos. Ele passou dias na UTI, seguido por semanas de recuperação. O corpo se recuperava lentamente, mas a mente carregava lembranças que não desapareceriam tão fácil. A investigação continuou. Vídeos encontrados nos celulares dos sequestradores confirmaram a gravidade do que havia acontecido. Ao todo, 9 pessoas foram responsabilizadas, 5 homens e 4 mulheres. Parte deles aceitou acordos judiciais, pegando cerca de 13 anos de reclusão. Outros enfrentaram julgamento e pegaram 35 anos. O líder do grupo recebeu uma condenação que, na prática, o manteria preso pelo resto da vida. Com o avanço do caso, veio a revelação mais chocante. Nicholas e Annie não eram os alvos pretendidos. Tudo havia sido motivado por vingança contra outra pessoa. Em um caso de identidade equivocada, eles foram escolhidos por estarem no lugar errado, no momento errado, pagando por algo que nunca fizeram. Nicholas decidiu buscar justiça também na esfera civil. Processou os sequestradores e questionou a universidade por falhas institucionais. Mas acima de tudo, ele passou a lidar com algo ainda mais difícil: seguir em frente. Hoje, Nicholas afirma que sobreviver foi apenas o primeiro desafio. Reconstruir a vida, encontrar sentido depois do trauma e não permitir que aquele episódio o definisse, tornou-se sua maior luta. Ele escolheu não ser lembrado apenas como uma vítima, mas como alguém que resistiu. Se essa história te impactou, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam esse caso real e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias que precisam ser contadas.